Uma das grandes mudanças de paradigmas em minha vida foi de que por muito tempo eu pensei que Deus me diria o que eu deveria fazer e me deixaria a sós para realizar o que Ele disse que devo fazer, e que se eu precisasse de ajuda, levantasse a mão ou chamasse ou gritasse, Ele viria para me ajudar naquilo que eu deveria fazer. A grande mudança de paradigma para mim foi João 15:15. Sem mim nada podeis fazer. João 5, 19 e 20. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Acompanhe, venha comigo, vamos conversar sobre este trabalhar com Jesus e não trabalhar para Jesus. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos em mais um Café com Palavra. Mulheres mentoras, homens mentores, um tempo de estarmos junto com Jesus, nos encontrando com Jesus ao lermos a palavra. Talvez esse nosso conceito de servir, ouvir o que Deus tem para nos dizer que devemos fazer e irmos sair e fazer o que Ele diz, e então, se precisarmos de ajuda, chamamos por Ele, vem da nossa percepção do conceito que temos de servos. Um servo, aquele que ouve o que o seu mestre diz que deve fazer, chega para o seu mestre e pergunta o que quer que eu faça. E isso é muito lindo. Muitos de nós temos um coração desejoso de servir, desejoso de obedecer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Então ele vai sozinho, serve e realiza aquilo que o mestre manda. Eu quero olhar com vocês Jeremias 18, os primeiros versículos falam de que o vaso, ele vai para as mãos do oleiro. Ele fala de que o servo é como um vaso ou um barro que é moldado pelo oleiro. Então, primeiro, um servo precisa se colocar nas mãos do oleiro e deixar o oleiro moldar a sua vida para que ela seja um instrumento em suas mãos. Então, primeira característica de um filho de Deus que ama a Deus e que quer servir a Deus, que quer servir a Jesus como seu Senhor e Salvador, é se colocar à disposição do oleiro primeiro para ele transformar a sua vida e fazer da sua vida um instrumento em suas mãos. Então é preciso depositar nossa vida e deixar o oleiro nos transformar. Sabe aquela situação difícil? Sabe aquela dor? Sabe aquela adversidade, aquela circunstância que foi tão constrangedora, difícil para você e você teve que depender tanto de Deus? Sim, são essas circunstâncias que Deus usa para nos moldar, para nos fazer nossa vida, nosso caráter à semelhança de Jesus. Todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Para que, diz os versículos seguintes de Romanos 8, nos fazer a semelhança de seu Filho Jesus. Então, o oleiro vai trabalhando em nossa vida. E trabalhando em nossa vida, ele vai nos fazendo de nossa vida um instrumento em suas mãos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos deixar nas mãos do oleiro. Em segundo lugar, quando o oleiro termina a sua obra em nossas vidas, nos fazendo de nossa vida um instrumento, ele sabe para que esse instrumento serve. Se um oleiro faz um copo de barro, e o copo está ali, o copo por si mesmo nada mais pode fazer. Ele é um copo, ele está ali, ele deve permanecer nas mãos do oleiro para ser usado pelo oleiro para o fim para o qual ele foi criado como copo. Esta foi a grande mudança de paradigma em minha vida, em meu relacionamento com Deus e com meu ministério. O ministério que Deus tem dado, ele faz de mim um instrumento para realizar o seu propósito. Então, em primeiro lugar, eu devo permanecer na presença dele, para ele transformar minha vida. Eu sou o odre que Deus quer usar.
O ministério que eu exerço, que você exerce no reino de Deus, flui de nossa vida, do instrumento que nós somos, do instrumento que o oleiro fez de nossa vida, e ele vai nos usar da maneira que ele achar melhor. Então, primeiro nós devemos deixar Deus fazer de nós um instrumento que Ele deixar. E então Deus pode tomar nossa vida e nos colocar num lugar que Ele tem para nós e realizar por meio na nossa vida os seus propósitos. O servo só pode fazer duas coisas. Primeiro, ser moldável, se deixar transformar por Deus. E segundo, permanecer nas mãos do oleiro para que o oleiro possa usá-lo, possa dispor de sua vida para os seus propósitos. Em João 5, 19 e 20, Jesus vai falar desta relação. Ele diz que o servo não tem valor algum, o servo não pode fazer coisa alguma de valor. Se ele, por conta própria, ele precisa que o Pai esteja trabalhando por meio da sua vida. João 5,19 diz que o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer aquilo que vê o Pai fazendo. E João 15,15 diz que de nós mesmos nada podemos fazer. Então é importante que, se Deus estiver operando pela vida de um servo e nos dispondo a sermos servos, Deus operando pela nossa vida, Deus pode fazer qualquer coisa e nós podemos fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Querido, querida, nós podemos fazer qualquer coisa que Deus pode fazer, se formos realmente instrumentos que fomos moldados por Ele para o seu propósito e permanecemos na mão dEle. Que lindo, que maravilha, aleluia! Então, um servo precisa ser obediente e seguir as ordens do seu mestre, mas ele deve sempre lembrar que quem está realizando a obra é Deus. Não importa o quão frutífero seja o meu ministério, não importa o quanto tem sido realizador, o quanto tem sido abençoador para a vida das pessoas, sempre precisamos lembrar, é o Pai quem está trabalhando. João 5,17, Jesus diz, meu Pai está trabalhando. Com isso, não se trata simplesmente de receber ordens e cumprir ordens de Deus, mas se trata de um relacionamento íntimo com Deus, de onde Deus vai me mudando, transformando a minha vida e me fazendo um instrumento em suas mãos, para que Ele possa fazer por meio de minha vida tudo o que Ele desejar. Então, queridos e queridas, que nós possamos também nos colocar nas mãos deste oleiro, nos deixar trabalhar por ele, por suas mãos, nos submeter às circunstâncias que ele traz em nossa vida e perguntar, Pai, em que área tu queres trabalhar em minha vida neste tempo? Eu quero me juntar a ti, ó Pai, no que tu queres trabalhar em minha vida. É o orgulho, é a vaidade, é uma área de finanças, no que Deus está trabalhando em sua vida, área da identidade, sua identidade como filha amada de Deus, como filho amado de Deus. Então eu posso me juntar ao Pai no que Ele está trabalhando em minha vida e fazendo de mim um instrumento em suas mãos. Então eu não ouço a ordem de Deus, as ordens do Pai e saio para trabalhar. Eu ouço porque o Pai compartilha comigo o que Ele está fazendo. Ele me deixa ver o que a graça dEle está fazendo na vida das pessoas. E aí Ele me convida para trabalhar com Ele e não para Ele, naquilo que a graça dEle está fazendo na vida das pessoas. E sempre vai ser Deus trabalhando. E Ele me dá o privilégio de trabalhar com Ele. Café com Palavra. Mulheres mentoras, homens mentores. Que nós possamos crescer em intimidade com esse Deus e com sua palavra. Um grande abraço.